todos aqueles que prestigiam essa Casa Legislativa com a sua presença no dia de hoje. Grande expediente, vereador Rufa, e a gente não cansa de dizer e explicar para a comunidade que nos acompanha, ele é um espaço onde o parlamentar pode discorrer por um tempo maior, vereadora Cláudia, um conjunto de opiniões e assuntos que tratam da vida da sua cidade, da sua atuação parlamentar, da vida do seu estado, da vida do seu país, no nosso caso aqui, o grande Brasil, e também pode ser um momento de reflexão sobre muitas coisas. No dia de hoje, e vários aqui já me ouviram falar a respeito disso, eu trago como tema o processo de evolução da nossa educação. Eu sou um militante construído no movimento estudantil. Me conheço como militante político, da boa política, desde os idos de 1991, há um bom tempo, quando, após concluir meu ensino médio e fundamental na Escola Círculo Operário, vereador Wilson, me dirigi ao Colégio Ceci Leite Costa, estudando o primeiro tempo lá, os primeiros 6 meses no período da tarde, e depois transferi para o horário noturno. E lá construí vários amigos e amigas, muitos deles nos acompanham nos dias de hoje, outros estão mais distantes e a distância não possibilita o acompanhamento presente e próximo, mas nos permite continuar estabelecendo as relações através das redes sociais, das mídias existentes e dos contatos que mantivemos com amigos e amigas que nos acompanham desde aquela época. E por que faço esse grande expediente no dia de hoje para tratar a respeito da evolução da educação? Porque, como me construí na militância juvenil e no movimento estudantil, acompanhei, vereador Alberi, vários momentos de tensão para estudantes, professores, funcionários de escola. Momentos onde vimos a educação, em determinado momento, dar pequenos passos de avanço, vereadora Cláudia, a senhora que é uma professora, senhorita, que é uma professora, vai concordar comigo. Em outros momentos, bastante retrocessos, e vemos, de um tempo para cá, avanços serem confirmados ano a ano. Isso fruto, é óbvio, de decisões políticas que são tomadas por governantes que governam o Brasil, que governam o nosso estado, o Rio Grande do Sul, e que também governam a nossa cidade de Passo Fundo. Decisões essas que impactam na melhoria da qualidade de vida de milhares de pessoas. Porque, vereador Alberi, num curto espaço de tempo, gerações perpassam pela rede escolar. E a minha fala no dia de hoje é para que a gente possa construir de forma cronológica, mas não cansativa, cronológica para que as pessoas possam acompanhar as mudanças que o nosso país, que o nosso estado e que a nossa cidade vem enfrentando na área da educação. É óbvio que essa, por ser uma área que demanda a principal atenção da população, vereadora Cláudia, conjuntamente com a saúde, ela é uma área que, seguidamente, não contenta a todos. Seguidamente, é preciso um ajuste. É preciso trabalhar opiniões e propostas e ações que, em determinado momento, dão um resultado imediato, mas que, logo em seguida, precisam sofrer novas etapas e novos avanços. E o que eu venho registrar aqui é um importante avanço que a gente vê no processo de inclusão da juventude brasileira na educação, em especial na educação de nível superior. Eu sou da época, vereador Alberi Grando, em que fiquei durante 3 anos após concluir o ensino médio, tentando vestibular numa universidade federal. E, infelizmente, durante esses 3 anos, não galguei o sucesso. E o sucesso seria a vaga no curso escolhido. Uma disputa que perpassava algo em torno de 30,
40 alunos por vaga na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, na URGS. E tão logo tive possibilidades, fiz o meu vestibular aqui na Universidade de Passo Fundo, onde obtive êxito e acabei iniciando o meu curso de graduação na área do Direito, que concluí há um certo tempo, apesar de ter demorado relativamente um tempo maior do que o conjunto dos meus colegas que entraram comigo no mesmo período da faculdade. Por inúmeras dificuldades, as principais delas, uma escolha pela militância estudantil, que muitas vezes não nos fazia diminuir o número de cadeiras para poder fazer o acompanhamento da movimentação nas universidades, mas também por uma questão que era o principal, a questão financeira. A universidade era e ainda o é, vereador Alberi Grando, principalmente as instituições privadas, a principal dificuldade enfrentada pelo aluno é o acesso devido à sua mensalidade, que muitas vezes está aquém do poder aquisitivo daquele estudante e da sua família. E para resolver isso, se construiu um grande programa nacional que possibilitou que a juventude brasileira, que tradicionalmente tinha como sonho, no máximo, chegar à conclusão do ensino médio, ver as portas da universidade brasileira, tanto federal como privada, abertas para essa juventude. E esse programa é o ProUni. O ProUni tem se configurado na principal porta de acesso para o estudante de baixa renda, porque começou de forma tímida, com poucas bolsas, com poucas instituições aderindo ao programa, vereadora Cláudia, mas se constituiu hoje num dos principais programas de acesso para a juventude que tradicionalmente não teria acesso à universidade. Prova disso, vereador Rufa, e vejo o senhor concordar bastante com as palavras que estou dizendo, prova disso é a recente visita que fizemos semana passada a duas instituições de ensino privado da nossa comunidade. A nossa Universidade de Passo Fundo, que é uma instituição reconhecida, construída, constituída, que tem um pé, se transforma, uma das grandes formadoras de profissionais e de mão de obra para a nossa grande região norte do estado do Rio Grande do Sul, que tem vários campos espalhados pela nossa região, e também uma instituição que completou há bem pouco tempo, vereadora Cláudia, o IMED, 10 anos, uma instituição relativamente nova, mas que já vem, através do esforço da sua direção e daquele corpo técnico e funcionários e todos mais, já vem conquistando o seu espaço e se transformando numa das grandes referências do ensino da nossa grande região norte. E foi unânime, padre Wilson e Paulo Neckley, unânime por parte do nosso reitor da Universidade de Passo Fundo e também do diretor-geral da Universidade, do IMED, o reconhecimento a dois programas que mudaram a realidade, não só dos estudantes que adentram a universidade, mas mudaram a realidade das universidades, porque se transformaram em programas que são os principais aportes financeiros para essas instituições. A Universidade de Passo Fundo tem hoje mais de 5.000 alunos beneficiados com bolsas do ProUni, no percentual de 50% e 100%. A instituição IMED tem algo em torno de mais de 30% dos seus estudantes contemplados entre bolsas do ProUni e do FIES. E existe uma expectativa, vereadora Cláudia, de que essa realidade aumente em muito, com a confirmação da manutenção dos investimentos na área da educação. Mas não só pelo ProUni e não só pelo FIES, mas também por projetos que são inovadores e que têm referência não só na União, mas também no estado do Rio Grande do Sul,
e também no seu e no nosso município de Passo Fundo, vereador Paulo Necklin. Aqui, assim como no estado do Rio Grande do Sul, nós temos o Pronatec. O Pronatec, vereador Paulo Necklin, o Pronatec é um programa... Pronatec é um programa que perpassa o processo eleitoral, vereador Paulo Necklin. Não estou falando de processo eleitoral. Estou falando de processo e evolução na educação. E que foi feito, vereador, com a concordância de muitas mãos. Isso não são conquistas de governos, são conquistas da sociedade brasileira, avanços construídos pelas entidades estudantis, pelas entidades dos professores, pelos reitores das universidades públicas, pelos reitores das instituições privadas, que conseguiram, de uma grande união e, claro, de vontade política dos nossos governantes, que é formada por partidos que hoje são adversários aqui no Rio Grande do Sul, mas que estão juntos no governo federal. Mas eu não estou falando de eleição, estou falando de programas, de projetos. O programa Ciência Sem Fronteiras é um dos programas que vai mudar a qualidade e o entendimento da nossa juventude pós-formatura, pós-graduação, vereadora Cláudia, porque num primeiro momento abrirá 100 mil bolsas de formação no exterior, podendo ter acesso todos aqueles que assim o desejarem. O governo do Estado, o governo da União, os governos municipais, das mais variadas matizes políticas e ideológicas, têm possibilitado construção de políticas públicas que auxiliem isso. Uma prova disso, vereador Paulo Pontual, é o programa Pronatec, construído em parceria governo federal, governo do Estado do Rio Grande do Sul e governo municipal, que só aqui em Passo Fundo, através do Instituto Federal, o IFSUL, propicia um grande número de vagas para a juventude passofundense. Precisamos avançar, vereador João Pedro, precisamos avançar em muito, porque ainda enfrentamos a dificuldade por parte de parcela da juventude de acessar essas vagas. Essas vagas, vereador Paulo Necklin, obrigado pela sua complacência e pelo seu entendimento. Nós estamos num momento, concordo com o senhor pode, mas grande parte dessas conquistas, vereador Paulo Necklin, são conquistas também do PMDB. São conquistas também do PMDB, se lhe deixa feliz. São conquistas também do PMDB, seu partido, contribuiu muito para o avanço dessa política pública. Essa política pública não é mentira, vereador Paulo Necklin. Essa política pública é uma realidade. É uma realidade, não é mentira. O senhor pode sim discordar do momento da fala. Agora, essa política pública ela é uma realidade. Pode ser acompanhada pelo conjunto dos colegas de forma tranquila. Pode-se entrar e confirmar elas, tudo o que eu estou falando, em cada instituição de ensino. Isso é uma política pública importante, que foi construída por várias mãos, inclusive por mãos do partido que o senhor pertence. E isso eu reconheço. E contará com o apoio, acredito eu, independente de quem assuma o governo do Estado do Rio Grande do Sul, independente de quem assuma o governo nacional, penso eu, para que tenha continuidade. Isso é importante. Com relação a essas oportunidades, vereadora Cláudia, é necessário que nós possamos avançar porque ainda precisamos estabelecer espaço para aquelas pessoas e aquela juventude que não se adequa dentro dessa faixa mínima de renda. É preciso que nós ampliamos cada vez mais as oportunidades para a juventude, mas não só para a juventude, também para a formação dos profissionais da área da educação, que muitas vezes enfrentam o mesmo problema que a juventude brasileira enfrentava, que é a dificuldade de conseguir acessar uma formação de nível
superior, uma pós-graduação, um mestrado, em virtude do alto custo. Penso eu que esse é um desafio que precisa ser enfrentado e que nós, como todos os brasileiros, esperamos que possa ser enfrentado pelo conjunto do esforço dessa casa, assim como foi quando aqui fizemos uma moção pelos investimentos do pré-sal, e também possam ser enfrentados pela nossa Assembleia Legislativa e pelo nosso Congresso Nacional. É necessário que políticas como essas possam se constituir como tesouros, como algo que sejam imutáveis, que sejam permanentes, independente de quem assuma os governos, porque essas políticas, elas dialogam com aqueles que mais precisam. E aqui os colegas vereadores vão concordar comigo. A política, ela só pode e faz bem para a sociedade brasileira quando ela alcança aqueles que realmente precisam dela. Aqueles que não conseguem avançar se não forem auxiliados pelas políticas públicas que podem ser constituídas. E são constituídas várias experiências. Nós temos, por exemplo, o programa Mais Médico, vereador Patucci, que a primeira experiência no Brasil foi construída por um governador ligado ao PSDB, que enfrentou de cara limpa muitos profissionais médicos que não gostaram daquela experiência. O governador Marconi Perillo, que vocês aqui, eu tenho enormes críticas ao governador Marconi Perillo, e por um tempo frequentou as fileiras do PCdoB como senador, mas ele foi o primeiro governador, primeira experiência dos Mais Médicos, de trazer médicos para atender a população carente, foi no estado de Goiás, construída por este governador, e enfrentou uma batalha homérica para que esse programa pudesse ser implantado no estado de Goiás. Então, são experiências que precisam avançar mais. Penso que a Constituição, aqui em Passo Fundo, na Universidade Federal da Fronteira Sul, reflete grandes avanços na área da educação. E isso é uma conquista que foi feita com o apoio desta casa, e é preciso a gente sempre lembrar, vereador Zenóbio Terto de Magalhães, foi aquele primeiro vereador do PSDB, foi o primeiro a fazer nesta casa, nesta tribuna, a comissão que deu início aos trabalhos pela Universidade Federal nesta nossa região. E que deu todos os desdobramentos que a gente pode ver materializado há pouco tempo. Então, penso eu que, independente do processo eleitoral, e o vereador Paulo Neck ficou bastante contrariado, mas, independente do processo eleitoral, é sempre importante que nós possamos debater políticas públicas, porque se nós construímos algo que é bom para a sociedade, é bom que a sociedade interaja e conheça esses programas, para que nós possamos, vereador Patucci, já lhe dou a parte, garantir que essas políticas que representam um grande avanço para a nossa sociedade, que representam um grande avanço para a parcela significativa da população brasileira e, por conseguinte, para toda a nossa sociedade, possam ser mantidas e continuarem sendo implementadas. Pois não, vereador Patucci? Quero parabenizar Vossa Excelência pelos temas abordados no grande expediente. Por óbvio que o momento eleitoral ele propicia algumas discussões e algumas indagações nas nossas falas, né? Mas o resgate que Vossa Excelência faz com relação a programas de governo, isso a nível federal, né? Citando inclusive ações de outros governos, de outros partidos que não sejam vinculados ao seu, eu acho que isso tudo é fundamental para que nós possamos estar a todo momento referendando, reforçando a democracia, né? Obviamente que aquelas discussões mais acaloradas com relação ao processo de votação de eleição que se avizinha no próximo domingo, dia 26, eles fazem parte do debate, né? Fazem Exatamente. parte do debate, o senhor é maduro, o senhor obviamente entende isso, eu entendo perfeitamente, né? Nós temos um regramento interno aqui da nossa casa, que foi distribuído a todos os vereadores ainda no mês de abril, com algumas limitações às nossas discussões. Sem dúvida. Mas eu tenho visto que Vossa Excelência se manteve nos temas de forma bastante própria, obviamente que defendendo a sua linha de atuação, a sua linha de governo. Muitas vezes eu divirjo, entendo, mas de respeito. Então, eu queria dizer isso e parabenizar Vossa Excelência pelo tema abordado. Obrigado, vereador Patucci. Para dar prosseguimento,
Penso ainda que é importante que nós, é óbvio, nós estamos num embate eleitoral em que existem agremiações de um lado, agremiações do outro, o vereador João Pedro já lhe dou a parte. Mas nós não podemos nos limitar a questões eleitorais e não discutir políticas públicas. Já vim aqui nesse microfone, em várias oportunidades, falar de programas que são referências em outros estados e que podem, sim, ser conhecidos pela população, independente daqueles que o inventaram ou que construíram. A gente precisa ter a maturidade para debater ideias, precisa ter a maturidade para se convencer de que nem todos os programas que nós defendemos são feitos pelas nossas cabeças, por aqueles que são nossos companheiros. Mas é preciso também reconhecer quando se temos avanços necessários e importantes na sociedade brasileira e que precisam esses avanços continuar. Pois não, vereador João Pedro? Quero lhe cumprimentar pelo seu grande expediente dos temas abordados no seu grande expediente que o regimento interno assegura, né? O senhor abordou vários temas de vários governos, né? Isso dá legitimidade à sua fala, né? E quero dizer a Vossa Excelência que as políticas públicas, elas irão ficar, entre governo e saia governo, elas irão ficar, né, implementadas porque a população, os conselhos em si, eles vão legitimar essa política pública que os governos, ora, constroem. E quero lhe parabenizar um momento importante que o senhor vem recordando todos esses programas importantes do governo e dos governos que estão aí. E quero parabenizar, o senhor foi muito inteligente. Parabéns. Obrigado, vereador João Pedro, mas considero aqui que é uma fala importante que a gente precisa fazer. E o meu tema principal era oportunidades para a juventude. Por que disso? Porque nós vemos, muitas vezes, na ânsia, no desejo de agradar a opinião pública, a juventude ser a primeira a ser penalizada pela sociedade. Na ânsia de dar respostas rápidas, vereador Rufa, nós vemos ideias surgirem como que, com aquilo, magicamente, nós resolvêssemos todas as situações problemáticas da sociedade. E, nesse sentido, eu tenho visto muito crescer a questão da redução da maioridade penal. E é uma coisa que me preocupa muito, vereadora Cláudia, porque eu não considero que nós possamos resolver problemas existentes relacionados à segurança pública com o embrutecimento da legislação penal contra a juventude. Considero isso um equívoco, um erro. Poderia nominar de algo muito mais pesado, mas vou me conter, porque penso que a juventude, ela precisa ser tratada como ela é, com o cuidado que toda a sociedade precisa ter. A juventude brasileira enfrenta diariamente muitas mazelas e muitas dificuldades, e muita ainda falta de oportunidade. Apesar de grandes avanços, ainda é muito pouco as oportunidades que são apresentadas para esta juventude. São poucas as oportunidades. Então, toda vez que se reúne, que surge no horizonte o debate sobre a redução da maioridade penal, este vereador, que tem na sua formação uma política que perpasse, em que, por mais que eu já não possa me considerar um jovem, porque a faixa etária da juventude é até os 29 anos, eu me mantenho muito ligado a esse movimento. E eu considero que toda e qualquer manifestação no sentido da redução da maioridade penal um atraso para a sociedade. Considero que as pessoas que debatem essa situação e que convivem com a criança e do adolescente diariamente têm, sim, vereador Alberi Grando, que se posicionar sempre na primeira linha contra qualquer modificação nessa legislação. A juventude brasileira é um tesouro.
é aquilo que vai modificar o nosso país, modifica agora, no presente, e modificará no futuro, e terá um grande papel a cumprir na evolução do nosso país. Então, toda vez que se defende algo que visa modificar essas questões ligadas à juventude, este vereador se posicionará terminantemente contra. Pois não, vereadora Cláudia? Vereador Alex, dizer que nessa última fala em relação à redução da maioridade penal, penso sinceramente que, na época que estamos vivendo, não se pode nem pensar mais num retrocesso desse. No momento que a gente tem uma história de evolução na educação, e o senhor trouxe muito bem isso, e está, de fato, apesar de não gostarem em função do período eleitoral, o senhor está no seu direito regimentar de tratar sobre educação, de tratar sobre saúde. Isso faz parte da nossa história. Os projetos que estão aí não vão ser apagados, os avanços não vão. Então, nós, vereadores, nós sempre estaremos nessa tribuna trazendo a nossa história, trazendo as mudanças e defendendo o que a gente acredita. Então, lhe parabenizar pelo tema, dizer que precisamos, sim, nos somar em buscar alternativas de fortalecimento das políticas educacionais para que não se pense mais em redução da maioridade penal. Isso é uma coisa que essa vereadora, e acredito que alguns dos vereadores dessa casa, que têm esta compreensão de que não é fazendo presídio, e sim fortalecendo escolas, que se resolve, né, um país como o Brasil, que tanto avançou e que muito vai avançar. Parabéns pela sua fala. Pois não, vereador Alberi? Prezado vereador Alex, lhe cumprimento pelo seu grande expediente e começo pela última parte da Claudinha. De fato, no momento que a gente tiver uma educação, de fato, nesse país, quem sabe até, né, a gente não pense mais em diminuir a redução da maioridade penal. E eu digo isso porque tem argumentos, Alex, que às vezes nos convence que, de fato, é necessário, no mínimo, fazer o debate. Então, nada está pronto. Nós temos que fazer o debate, nós temos que crescer nesse debate para ver o que realmente a população quer e deseja e é necessário para a nossa população. Em relação à questão da educação, e eu sou de um partido que tem como a principal bandeira a educação, eu posso afirmar categoricamente, nesses meus 30 anos militando política, eu não vi nenhum governo ainda fazer alguma coisa para a educação. E falo dos governos recentes também. Todos. Ninguém fez. Quer dizer, você faz alguns programas que aparecem e depois desaparecem. Quer dizer, são programas de governo e, às vezes, até programas de partido. Veja bem, isso que é o pior ainda. Quando nós temos que ter alguns programas, nós temos que fazer política de Estado e não política de governo, política daquele que está passando por ali. Porque, às vezes, a palavra educação ela é muito chamativa. Não tem o candidato que não fala que vai investir na saúde, na educação e na saúde. Agora, de fato, fazer algum programa que nos traga respaldo e faça o que fez, por exemplo, o Japão, e depois de ser totalmente destruído, cresceu uma potência hoje e nós estamos patinando há quantos anos? Claro, eu nem vou falar que o PDT apresentou uma proposta muito interessante, que é do CIEP, que está aí ainda, né, a capenga, porque os governos atuais não querem nem sequer falar nesse assunto. Vereador Alberi, vamos concluir o nosso grande expediente, dizer que, agora sim, falando do processo eleitoral, vereador Paulo Neto, nós vamos ver a população se dirigir nesse próximo domingo às urnas. Espero que a gente possa, cada um de forma individual, com a sua consciência, escolher aquilo que considera melhor para o Brasil, para o Estado do Rio Grande do Sul. De forma tranquila, de forma democrática, como nós temos feito nessa casa, com diálogo, com construção, com debate, inclusive em até certos momentos, com mais emoção do que razão, mas mantendo o bom nível, o nível que todos esperam do brasileiro, que seja o bom nível e que nós possamos fazer a melhor escolha possível, de acordo com o pensamento de cada um e de cada uma. Obrigado, presidente.